Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Vinícius e nesse vídeo eu vou mostrar como chamar um módulo de função a partir do PHP 8. Para fazer essa chamada, você vai precisar de um servidor web funcionando. Então eu tenho um aqui que está rodando, vou atualizar aqui a página. Ele está na versão do PHP 8.2.8, rodando junto com o Apache, tá? Então você tem que estar nesse ponto. Eu deixei aqui um arquivo, esse instalação configuração do servidor web.txt, onde eu mostro passo a passo como que você faz essa configuração, tá? Caso você não tenha um servidor web, você pode seguir esse passo a passo, tá? Então você vai ter que baixar o Fedora Server versão 38, que é a versão mais atualizada hoje, tá? Vai usar uma máquina virtual, né? Um software de máquina virtual. Eu estou usando o VirtualBox. Instalei o Linux, né? Fiz a configuração básica e a partir do momento que você termina a configuração básica, você pode seguir esses comandos aqui, tá? Eu fiz aqui na minha máquina e cheguei até esse ponto, tá? Eu não vou mostrar o passo a passo aqui para não deixar o vídeo muito grande, tá? Mas caso você queira fazer, aqui esse é um script de instalação e configuração de tudo que você vai precisar para chegar no ponto de ter um servidor web funcionando com Apache e PHP, tá? Agora eu vou mostrar como faz para baixar e configurar o SDK necessário para você fazer essa chamada de módulo de função a partir do PHP. Então todas as instruções estão nesse arquivo aqui, ó, o leia-me.txt. E aliás, eu vou deixar a URL, né, dessa página na descrição do vídeo para vocês acessarem depois. Então vou acessar esse arquivo leia-me.txt. Aqui então tem o passo a passo para fazer o download e a configuração e depois o teste de todo esse processo de chamada do módulo de função, tá? Então aqui eu estou explicando que isso aqui se aplica ao Fedora Server, tá? Eu fiz nessa versão do Linux. Se você fizer em outra, pode ser que tenha alguma diferença, tá? Mas eu recomendo que você faça nessa versão, Fedora Server, 64 bits, tá? O passo a passo desse tutorial foi resumido desse projeto aqui, tá? Então, caso você queira acessar, esse é o projeto original, onde você vai ter mais informações, beleza? Voltando aqui. E a gente fez isso aqui no PHP 8, tá? No site aqui está falando PHP 7, mas funcionando PHP 8 do mesmo jeito. Então, tanto o PHP 7 como o PHP 8 vai funcionar para você, tá? Então, esse é o cenário. Temos um Fedora Server 38, 64 bits, rodando no VirtualBox, usando o Apache 2.4.57 e PHP 8.2.8, tá? Então, primeiro passo, você vai entrar nessa URL, https://mi.sap.com/software-center. É lá que você vai fazer download do SDK necessário. Só que você vai precisar de um login SAP com autorização para acessar a área de downloads. Aquele login que você faz entrando no site da SAP, aquele login público, você não vai conseguir, tá? Então vamos lá. Depois de entrar no Software Center, você vai baixar, vai procurar por esse termo aqui, ó, NWRFC SDK 7.50. Eu vou copiar e acessar o Software Center. Aqui eu já estou logado, eu vou pesquisar aqui. Pesquisando, ele me retorna esse resultado aqui, tá? Você vai clicar e vai selecionar qual versão do sistema operacional você vai utilizar. No caso, eu estou no Linux, né? No Fedora Server 64 bits. Então vai ser essa opção, ó, Linux on x86-64, 64 bits. E eu vou baixar esse zip aqui, tá? Beleza, download concluído, tá? Eu já tinha baixado aqui para testar antes. Então você vai ter esse arquivo. Você vai extrair esse arquivo. Estou aqui com o arquivo baixado, vou extrair ele para essa pasta. Dentro da pasta, você tem essa subpasta aqui, tá? Então é essa pasta que a gente vai precisar
copiar lá para o Linux. Então vamos voltar lá para o tutorial. Agora a gente vai pegar aquela pasta que a gente extraiu do zip e vai mover para esse local. Então eu vou usar aqui o FileZilla para mover essa pasta, tá? Estou aqui no FileZilla, então vou entrar na pasta USR. Aqui não tem a pasta SAP, eu vou criar a pasta, tá? Já estou logado como root aqui, tá? Então vou criar. USR, SAP, entra na pasta SAP e vai mover essa pasta para cá, tá? Então vou copiar aqui os arquivos. Pronto, copiamos. Vamos voltar para o tutorial. O próximo passo é criar esse arquivo aqui, nessa localização, /etc, /ld.so.conf.d, /nwrfcsdk.conf. Então vou copiar esse caminho aqui, esse arquivo, e vou criar lá no Linux. Abri o Linux aqui, então vou criar esse arquivo, tá? Então vi etc ld.so.conf.d /nwrfcsdk.conf. Dentro desse arquivo, eu vou colocar esse conteúdo, ó, usr sap nwrfcsdk/lib. Vou salvar, tá? Essa alteração. Deixa eu abrir aqui. Ó, salvar aqui. Pronto. Qual que é o próximo passo? Executar o comando ldconfig. Pronto, executamos. Agora a gente vai criar um diretório na raiz do Linux chamado instalação. Só para facilitar o processo aqui, tá? Então vou lá na raiz do Linux e vou criar esse diretório, instalação. Vou entrar nesse diretório. E agora a gente vai precisar do Git, tá? Então vou instalar o Git, tá? Porque aqui não está instalado. Vou dar um sim aqui, deixa eu aumentar a tela. Pronto, Git instalado. Agora a gente vai clonar um repositório daquele projeto que eu passei para vocês, tá? Então, git clone https github.com/gkrlik/php-sapmwrfc.git. Pronto, clonamos esse projeto, tá? Tá aqui. Agora a gente vai entrar nessa pasta e vai executar o comando yum install phpdevel, que é uma dependência que a gente precisa, tá? Para executar o próximo comando. Senão o PHP easy ele não funciona, tá? Então vamos executar aqui. Instalação concluída do PHP devel. Agora a gente vai executar o PHP easy. Depois a gente vai dar um ponto barra configure. Depois vou dar um make. E depois um make install. Pronto. Agora a gente vai editar o PHP ini para adicionar a linha que vai carregar a extensão que a gente precisa, tá? Então, vi etc php ini. Vamos lá para a última linha do arquivo, tá? Eu vou colocar então extension
igual a SAP nwrfc.so. Vou salvar a alteração. Aqui você vai reiniciar o Apache ou o PHP. Tudo depende de como está a sua instalação. Se o PHP tiver como módulo da Apache, você só reinicia o Apache. Se o PHP for independente, tipo o PHP FPM, você reinicia o PHP, tá? Então, como eu estou aqui com o PHP FPM, eu vou reiniciar somente o PHP, tá? Então, service PHP FPM restart. Pronto. Agora a gente vai conferir se o módulo do SAP NWRFC está carregado mesmo. Então, vou digitar o comando php-m. Ele vai listar todos os módulos que estão carregados aqui. E a gente vai procurar o SAP NWRFC. Ó, tá aqui. Tá aqui, aqui mais ou menos, tá? Onde está meu cursor aqui. Então, beleza. Até agora deu tudo certo. Qual que é o próximo passo? É a gente copiar o arquivo index.php que eu disponibilizei aqui no GitHub, tá? Então vamos lá. Vou voltar aqui. Você vai abrir esse arquivo index, que ele já tem uma chamada aqui, tá? Pronta para funcionar, tá? Eu já deixei essa função aqui com alguns parâmetros de importação, estrutura de importação, de modificação, tabelas. Tem um parâmetro de cada tipo, tá? Só para vocês verem como preenche. Então aqui tem um exemplo, tá? Depois vocês podem alterar, né, para a função que vocês quiserem. Aqui tem os dados de conexão do ambiente SAP. Então aqui está com os meus dados, mas você vai mudar para o seu ambiente SAP, tá? Para depois você testar. E essa função zfm_test_rfc eu vou disponibilizar aqui também, tá? Vou copiar para cá. Eu tinha feito ela nessa outra pasta, do JCO, que é aquele outro vídeo de conexão com o Java, tá? Então, aqui está a função, tá? Você vai criar dessa forma, com esses parâmetros de importação, de exportação, tabelas, modificações, tá? Não esqueça de marcar cada parâmetro desse para passar como valor, tá? Lá tem um flag na SC37, tá? Eu vou mostrar essa função para vocês, ó. Vamos lá para o SAP. Aqui está a função, vocês vão criar dessa forma, tá? Então vocês vão habilitar aqui a chamada remota, né? Desse módulo de função. Vão criar os parâmetros conforme eu coloquei lá no arquivo, tá? Lembrando que esse flag aqui, ó, passar por valor, tem que estar marcado, tá? Porque toda função com essa opção aqui de módulo habilitado para chamadas remotas, tem que passar por valor, tá? Os parâmetros. Senão não funciona, tá? E depois vocês vão colar esse código-fonte aí na sua função, tá? Agora vamos voltar lá para o projeto. Vou voltar lá para a nossa pastinha, tá? Do PHP. Voltando no tutorial aqui. Agora a gente vai copiar o conteúdo desse arquivo index.php lá para o seu servidor web, para a gente testar a chamada, para ver se está funcionando, tá? Então vamos copiar o conteúdo desse arquivo. Eu vou acessar aqui a minha pasta do servidor web. Está aqui no web server, esse arquivo. Então lembrando, mude aqui para o seu ambiente, tá? Para que funcione no seu computador aí. Pronto, agora eu vou chamar esse arquivo, tá? index.php, lá pelo navegador, para a gente ver como que vai ser a saída dessa função, tá? Dessa chamada de função. Vou atualizar essa página aqui. Pronto. Aqui então está a saída da chamada daquele módulo de função, ó. Parâmetro de modificação, ó, voltou 9 aqui. A estrutura de modificação, voltou os dados desse aeroporto. Aí tem parâmetro aqui de exportação, estrutura de exportação, a tabela de exportação, tá? De saída. Então aqui tem 53 linhas, tá? Cada linha dela tá aqui, tá? É um aeroporto. E agora a gente vai fazer mais um teste, que é colocar um breakpoint externo lá na função, para ver se está caindo lá na função mesmo, tá? Para ele abrir o debug, para a gente ver o que está passando ali. Então vamos lá para o SAP. Aqui eu vou colocar um breakpoint externo nessa linha aqui 25. Então vou clicar nesse ícone aqui, tá?
E eu vou chamar aquela página web para ele fazer a chamada desse módulo de função. Vou apertar F5 aqui. E o debug foi aberto, tá? Eu vou clicar aqui nos parâmetros para a gente ver o que está passando aqui. Então temos um parâmetro de entrada, teste, um aeroporto de entrada numa estrutura aqui, tá? Eu só preenchi o campo ID. Depois você pode preencher mais campos ali. Aqui já são parâmetros de exportação, tá? Não estão preenchidos ainda. Aqui tem uma tabela de importação. Eu não estou passando nada aqui, tá? Mas você pode passar lá. E a tabela de exportação também não está carregada. Aqui tem os dois parâmetros de modificação. Eu vou carregar eles aqui, ó. Então vai sair lá na função ed param1 data 25/7/2023. Estrutura de saída vai ser o aeroporto Acapulco. Tabela de saída vai ter 53 linhas. Tá? Aqui deu timeout porque o debug ficou segurando a conexão, tá? Aí ele deu timeout. Isso aqui é normal, tá? Vou apertar F5 e vou só dar um F8 aqui para ele executar rápido. Então vamos analisar aqui o retorno. Voltou 9. Aqui voltou o aeroporto. Aqui é a modificação, né? Cadê o de exportação? Aqui. Olha lá, voltou a data que a gente colocou lá no ABAP, tá? 25/7/2023. O aeroporto aqui de retorno, a tabela de retorno, tudo certinho. Concluindo, pessoal, é assim que você faz uma chamada de módulo de função a partir do PHP, tá? A gente viu aqui passo a passo. Se você voltar aqui no arquivo Leia-me, pega essa URL aqui do projeto lá do PHP. E aqui tem mais informações, tá? Por exemplo, ó, uso, tem mais formas, mais chamadas de métodos, exemplos que você pode usar, tá? Que eu não expliquei ali, eu só expliquei o básico, né? Uma chamada de função simples para você ver como que vai e como que volta essa chamada, tá? Os parâmetros e tudo mais. Então aqui tem mais informações, caso você queira, né, se aprofundar, né, nessas classes aqui do PHP, chamando as funções do SAP. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Qualquer dúvida pode colocar nos comentários. Pratique e até mais.